Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, mais uma vez, ouvindo somente crer e realmente crendo de todo o coração que tudo é possível a Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta ou epístola de João, seu capítulo 1. Bom dia com Jesus, né? Que Deus nos abençoe. A gente podia estar orando até agora, sem dúvida nenhuma. Foi um tempo de oração precioso que o Senhor nos deu. Amém. Vocês acharam? Dá uma mão, Renato. Ajuda ele aí, irmão Gilberto. Já achou? Já? Então tá bom. Todos acharam? 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso é para você. Não duvide que isso é para você. Você tem tocado na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está vendo que foi antes da fundação do mundo? Estava com o Pai. Estava com o Pai. Quando Jesus veio, nos foi manifestada. Nos foi mostrada. Veio ao nosso conhecimento. 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é comunhão com o mundo. Não é comunhão com a religião, não é comunhão ao lado de um pastor, de um homem, é comunhão com Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Basta apenas crermos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que não é de parte do pecado e não é parte da injustiça, é de todo o pecado e de toda a injustiça. Você já foi perdoado, você já foi redimido. O que você precisa é apenas acreditar que isso é seu. E você deve tomar isso na sua vida nessa manhã. Se você ainda não tomou, tome isso nessa manhã. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é teu advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Na sexta-feira eu li Lucas 24, 45, onde Jesus Cristo abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras.
Se você não tem o seu entendimento aberto acerca das Escrituras, essa manhã Ele faz isso para você. Amém? 4, do capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem um parágrafo ali que fala justamente disso. 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se ele fosse marido, casado hoje, como ele andaria? Se ele fosse jovem hoje, como ele andaria? Se ele fosse pai de família, como ele agiria? Se ele fosse mãe, como ele ensinaria aos filhos? Se ele fosse filho, como ele respeitaria os pais? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele não tinha uma roda de amigos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha fama, ele não tinha um travesseiro. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. Ele não tinha travesseiro. Já parou para pensar nisso? Ele não tinha travesseiro. Você tem travesseiro. Mas transporte isso que é simples e natural para algo mais profundo. O que ele sofreu, a igreja dele tem que sofrer. Não adianta a gente se enganar dizendo que não vai ter sofrimento. Nós vamos passar por uma moenda fina. O diabo tem um objetivo: matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. O objetivo de Jesus Cristo é te dar a vida eterna. Nessa manhã. Isso é aqui, Mateus? É? Tá, depois vocês acertam. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. É justamente o 7 e o 8 que eu quero frisar para essa manhã. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez, vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Vamos na segunda carta de João. Só é um capítulo, a partir do versículo 1. Segunda carta de João, a partir do verso 1. Ele escreveu a uma mulher casada, João, o ancião. Então não era João escrevendo. Quem viu o culto de ontem? Então não era João escrevendo. Era Jesus em João escrevendo, porque é o ancião. Que ancião? Mesmo que Daniel viu, o ancião de dias. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, mulher casada, casada com a palavra, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento, ou melhor, um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Senhor Jesus, pela tua graça e a tua bondade, nos colocamos diante do Senhor, para que a tua graça seja feita visível em nossos corações. Que o Senhor possa trovejar a tua palavra. Se nesse exato momento
pudéssemos dizer aqui o que disse Samuel, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sem dúvida alguma. Poderíamos ir embora para casa sabendo que fomos abençoados. Fomos alcançados por Ti em Tua misericórdia. Sem dúvida alguma, o poder e a misericórdia do Senhor têm estado aqui nessa audiência, nessa manhã. E tantas coisas são possíveis àqueles que creem. Tantas coisas. O câncer é nada. O profeta iniciou o culto dessa manhã falando que o câncer, Satanás é um atormentador. Mas nós lembramos que o Espírito Santo é o Consolador. E maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está na sua alma, irmão, do que essa doença que assola o seu corpo. Receba a sua saúde nessa manhã. Não saia daqui da maneira que você entrou nessa manhã. Receba a sua saúde. Receba a sua libertação. Receba a sua vitória nessa manhã. Receba isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele quer te dar. Ele está aqui com as mãos estendidas para te dar o que você precisa. Você apenas precisa estender a sua mão de volta e tocar na mão dele e dizer: Senhor, é meu. Eu recebo isso no teu nome, Senhor. Sem emoção, sem nada na mente, mas no coração, uma certeza de que Ele te dá o que você precisa nessa manhã. E você não precisa disso para ter uma vida lá no mundo, você precisa disso para poder ser um verdadeiro e uma verdadeira cristã, cheia do Espírito Santo. Tome isso da mão dele. A mão dele está aberta, estendida a você para te dar isso. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. E o Cordeiro foi imolado para nos dar cura. Receba isso. Receba o que você precisa. Se você precisa do Espírito Santo, sabe que não tem. Se você não está dando conta de vencer, e eu não tenho dado conta de vencer, e eu preciso, tome isso da mão dele. Ele é bom e rico em misericórdia. Senhor, nos abençoa. É melhor corrigir a frase. O Senhor já nos tem abençoado. Nos abençoa mais nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se assentem. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom e rico em misericórdia. E muito. Se tem uma coisa que... Está do lado de cá, irmão William. Se tem uma coisa que eu não me esqueço, e isso ficou gravado mesmo no meu coração. Pastor Simon, quando veio aqui, vocês se lembram, as 3 primeiras mensagens dele, ele só falou de misericórdia, de graça e de perdão. E muito provavelmente você tem me ouvido falar muito, Deus é bom e rico em misericórdia. Você nunca deve se esquecer disso, que Ele é bom e rico em misericórdia. Amém? Pastor João Henrique de Freitas está ausente esse final de semana todo. Está lá na cidade de Belo Horizonte, reunido na igreja do pastor Vanderlei Lemos, numa reunião destinada aos ministros. E eu creio que ele vai trazer boas coisas. Como eu disse em Guarulhos ontem, vou repetir aqui. Todas as vezes que eu tenho conversado com ele, eu tenho dito a seguinte frase para ele: Pastor João, que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor, porque abençoando o Senhor, abençoa todos nós. Porque Ele é o atalaia, Ele é o homem na torre de vigia. Então Deus abençoando Ele, abençoa você. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas esposas, abençoa nossos maridos, abençoa nosso emprego, abençoa nossa escola, abençoa nossa casa, abençoa nosso carro, abençoa nossa comida, abençoa tudo concernente à sua vida. Você não tem quadro de intoxicação alimentar, porque tudo que tem dentro da sua casa é abençoado. Porque é comprado com dinheiro dizimado. Dizimado para sustentar o sacerdote. E o sacerdote vem e te abençoa com a palavra. Então é uma corrente. É uma corrente. Aonde Jesus Cristo está te abençoando. Amém? Não sei o que Deus vai fazer, não. Espero que Ele faça aquilo que Ele quer. Não o que eu quero. Eu tenho muita coisa aqui
O tempo está bom. Escutei uma mensagem não, né? Comecei a escutar a mensagem do pastor Rafael, que ele pregou no sábado, justamente na virada do horário de verão. Ele falou assim, né? Depois ele falou que estava brincando. Ele estava brincando nada. Ele falou assim, é hoje, né, que muda o horário, né? Aí ele falou, aí os irmãos responderam que sim. Ele falou, então tá bom demais. Eu tenho 1 hora a mais para pregar para vocês. Aí depois ele fala, eu estou brincando. Estava brincando nada, eu queria pregar mais 1 hora mesmo. Isso é muito bom. Então o pastor está voltando hoje à tarde, né? Segundo a irmã Sônia, falou sexta. Ele volta hoje à tarde. Então ore pelo regresso dele e que Deus possa abençoar o retorno dele. Amém? Final de semana próximo, final de semana de Santa Ceia, sábado Guarulhos, às 18 horas, domingo aqui para nós às 17 horas. É final de semana de carnaval, onde o diabo abre as asinhas dele um pouco mais no nosso país, mas nós sabemos que ele não pode fazer nada contra um filho de Deus. Tenha sua vida normalmente, você precisa fazer suas coisas, faça suas coisas, mas procure evitar os horários que você sabe que as pistas vão estar cheias, os mercados vão estar cheios. Vá quinta-feira no mercado, compre suas coisas, não saia muito no final de semana, porque ele vai estar aí fora. Ele não pode fazer nada contra você, mas evite dele ter uma oportunidade. Amém? Terça-feira, dia 5, o pastor propôs para a igreja uma confraternização no Parque Ecológico do Tietê, a partir das 9 horas da manhã até as 14 horas. Então, quem for, a alimentação vai ser churrasco. Para quem gosta de carne, vai ser churrasco. Então, você passe o seu nome, se for família, a quantidade de pessoas da família que irão, pode passar no meu número de WhatsApp, que a gente vai formar a lista para que o irmão Silvio possa comprar a quantidade de carne devida para cada um. O pastor Luquemba Luanci vai estar pregando à noite, na terça-feira, dia 5. O pastor João não definiu o horário. Falou para você? Não falou para você. Falou para o irmão Silvio, irmão André, irmão Gentil? Não. Então a gente não sabe o horário. Então ontem em Guarulhos eu me aventurei. 18 ou 19. São os horários que têm acontecido os cultos. Se vai acabar lá às 14 horas, até todo mundo voltar para casa, então vamos supor que seja ou 18 ou 19. Mas ainda tem o final de semana, vai ser anunciado e a gente vai poder saber o horário correto para isso. A irmã Antônia pediu para a gente dar um aviso. Tal pastor, tal igreja. O pastor João esquece algumas coisas, a igreja anda esquecendo muita coisa aqui na igreja. Tem vários objetos pessoais, a irmã Antônia guardou tudo. Depois, se você lembra que você esqueceu, procura a irmã Antônia, ela está com tudo guardado. Tem de óculos. Se você precisa de óculos para ler, não sei como é que você está lendo. E tem óculos aí, né? Tem de tudo, tá? Óculos, sombrinha, guarda-chuva, Bíblia, mensagem, inário, tem chinelo. Então, você lembra que você esqueceu alguma coisa na igreja, procura a irmã Antônia e dá uma olhada aí, talvez tenha alguma coisa sua aí, tá bom? Amém? Graças a Deus. Então vamos entrar na palavra. Tem algumas escrituras aqui que eu quero ler com vocês. Como eu li aqui em João, dizendo, não trago nada novo. Não vou falar de nada novo, vou falar de coisas que nós já sabemos, mas a gente vai relembrar um pouquinho. A gente vai falar do Espírito Santo, que é a realidade nossa para cada culto, para cada dia. A gente tem que viver isso, a gente tem que amar isso. E talvez a gente faça realmente como uma escola. Né? Ontem em Guarulhos tentei não pregar, mas em alguns momentos não foi possível. E acabei pregando um pouco, mas talvez a gente vá mais pausado nessa manhã. Tem tanta coisa maravilhosa na mensagem, o desvelar de Deus. Foi a mensagem que a gente usou ontem. O profeta mostrando Deus velado no ser humano. É um negócio impressionante. Ô, irmão André, faz um favor para mim. Desliga esse ar aqui, fazendo um favor. Eu saí da igreja aqui sexta-feira com a cara queimada.
E aí eu cheguei em casa e fiquei me perguntando, por que meu rosto está ardendo tanto? Né, como aquela sensação quando o sol queima. Esse ar frio aqui queimou, esse aqui, da frente. Porque a linha dele de ar está justamente aqui, ó, no púlpito. E aí eu fui para casa imaginando, por que meu rosto está queimando? Eu não peguei muito sol hoje. Aí eu lembrei, o vento do ar pegou todinho aqui no meu rosto aqui, queimou meu rosto. Então desliga ele para mim, por favor. E o profeta, ele fala na mensagem, Cristo é revelado em sua palavra, se eu não me engano, que Moisés, quando teve o encontro do Senhor com a sarça, ele mudou de dimensão. E a gente lê na Bíblia, na Escritura, e isso confere de uma maneira muito precisa, porque Jesus, o Senhor, na sarça, falou para Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Mas era a mesma terra, irmão Jorge, aonde Moisés subiu no monte, era o mesmo lugar. Por que que a voz da sarça disse, tira, porque esse lugar que você está é santo? Aí vem o profeta e traz luz a essa escritura. Ele mudou de dimensão. Moisés não estava no monte, terra, pedra, areia. Ele mudou de dimensão. E quando Moisés mudou de dimensão, ele sai do encontro da sarça. Deus fala para ele, vai para o Egito, libertar meu povo, e eu serei contigo. Aí a coluna de fogo, Moisés andava, e a coluna de fogo andava junto com Moisés. Não, o profeta diz, a coluna de fogo estava dentro de Moisés. Moisés falava e ele era Deus no Egito. A história, diz o profeta, eu não vou entrar em o desvelar de Deus, mas é precioso. A história se repete para este dia. A ponto do profeta dizer em um parágrafo, não vou lembrar o número, vou lembrar sim, 211 ou 212, o profeta diz assim, ele falando de Abraão, a visita de Elohim na casa de Abraão, aí ele pega e fala, há anos, peraí, já que a gente entrou nisso, e eu creio que o Espírito levou a gente nisso, deixa eu me achar aqui, deixa eu ver, não está aqui, está aqui não. Poli, pega ali para mim, desvelar de Deus, lá no escritório, fazendo favor. Não está aqui mesmo não, deixa eu ler isso para vocês, já que o Espírito levou a gente nisso, deixa eu ler esse trecho para vocês. A mesma coisa que aconteceu, Deus velado em pele humana na casa de Abraão, Deus velado em pele humana em Jesus Cristo, está acontecendo agora. Lembre-se, 209 ao 212. Então agora nesta era, quando o velho véu tradicional e denominacional tem se rasgado da palavra de Deus, então ela pode ser manifesta. Vocês veem o que eu quero dizer? A tradição diz, todas estas coisas já passaram. A tradição diz, aquilo é apenas uma fotografia. A tradição diz, os selos não estão abertos. A tradição diz, os trovões não foram revelados. Meu Deus do céu, não vou dar conta não. É muita coisa para mim. Perguntas e respostas número 4. 78. Perguntas e respostas 4. 78. A pergunta 21 foi feita para o profeta assim. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos. Irmão Mateus, pode desligar o retorno, por favor. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são nos dado a conhecer como os trovões? Não. Nos 7 selos foram revelados. Os trovões foram revelados. Amém? Profeta quem está dizendo. Mensagem do ano de 64. 30 de agosto de 64. Nos selos, 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse, porém, o 7º anjo, quem foi o 7º anjo? William Branham. Amém? Nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. Vai discutir com o profeta.
Ah, o profeta precisa ressuscitar. Para quê? Para quê, irmão Edberto? Já foi revelado. Já foi cumprido. Isso desbanca já duas doutrinas aí ridículas. Perdoe a expressão. Não tem. Vamos voltar aqui. Deixe que ela, a palavra, infiltre um pouquinho. As coisas já passaram, eles dizem. Porém, neste último dia, esse véu tradicional tem se rasgado e aqui se acha a coluna de fogo. Aqui, nessa manhã, manhã de ressurreição, você tem que crer que o sobrenatural de Deus está aqui. Mas eu não vejo. Você não precisa ver, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Porém, nesse último dia, esse véu tradicional tem se rasgado, e aqui se acha a coluna de fogo. Vê? Aqui está ele, manifestando a palavra para este dia. O véu está rasgado. O véu está rasgado. Agora, o mundo ainda, e eles não creem nisso. Não tem jeito. Eles não veem isso. Eles não veem isso. Isso não foi enviado para eles, mas foi enviado para você. Porém, lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado para Sodoma. 2 mensageiros foram, isso mesmo. Porém isto, o próprio Deus, em carne humana foi revelado para Abraão, o eleito. E observe o que ele fez para revelar-se. E agora Abraão sabia, quando ele soube o que estava no pensamento de Sara de trás dele. Ele o chamou de Elohim. Note agora, o profeta montou um quadro aqui, chegou falando que o véu estava rasgado, a palavra está revelada, ele lembra de Deus em pele humana na casa de Abraão, e no parágrafo 212 ele diz, note agora, eu fiz um quadro para vocês, e agora eu quero que vocês percebam isso, note agora. Então isso pode ser manifesto, conhecido. A palavra tem tido um véu sobre si todos esses anos. Do que o irmão Brana está falando? Eu disse ontem, não estou interpretando. É só você prestar atenção e deixar que o Espírito Santo te revele. A palavra tem tido um véu sobre si todos esses anos para as pessoas. Que véu é esse? O véu chamado William Branham. E esse véu chamado William Branham, ele disse o seguinte, convém que eu saia de cena e ele fique com vocês. Aí dizem assim, ele estava falando de João Batista, irmão Gilmar. João Batista sai de cena, Jesus Cristo entra em cena. Não, senhores. Ele estava falando, eu, William Branham, tenho que sair de cena para que ele, Jesus Cristo, se manifeste em vocês. Foi um homem ungido Jesus, foi um povo ungido no cenáculo, irmão Hamilton. Foi um homem ungido William Branham, é um povo ungido hoje, aqueles que conhecem a verdade do dia. Amém? Vamos lá, vamos devagar. Mensagem que é o Espírito Santo. Veja como Deus trabalha. Sobre esta parte é que desejamos aproximar-nos ao tema do qual eu penso que é o tema sobressaliente de hoje. Tema importante de hoje, que é o Espírito Santo. Agora, a razão pela qual tenho tomado este tema em ordem e desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que é. E você não pode recebê-lo e não chegará a saber o que é, a menos que você creia que é dado a você e que é para você. Amém? Que é dado a você e que é para você. Logo,
Você não poderá saber se o tem ou não, a menos que você saiba que resultados traz. Assim sendo, se você sabe o que é, para quem é e que ações produz quando chega, então você saberá que o tem quando houver recebido. O vê, isso concluiria o assunto. Li o 22, vamos do 24 ao 32. Então lhe disse: irmão Jeffries, se você me enviasse a pôr em funcionamento um de seus poços de petróleo, sem eu saber, sem eu estar qualificado quanto a isso, provavelmente eu faria com que o poço explodisse, porque eu poderia girar a maçaneta errada. Eu devo saber como fazê-lo antes de fazê-lo. E assim é o procedimento quanto a receber o Espírito Santo. Você deve saber o que é o que vem buscar e como recebê-lo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos tem sido prometido. Poderíamos tomar como que 10 semanas e apenas chegar à margem desse tema, que é o Espírito Santo. Porém, a primeira coisa que desejo fazer é apresentá-lo em forma suficiente para dar um esboço cada noite e logo ver se na noite seguinte há algumas perguntas. Quantos dos que estão aqui não têm recebido o Espírito Santo ou não têm sido batizados com o Espírito Santo? Levantem suas mãos, vocês que sabem que não o têm recebido. Olhe você, quantas mãos se veem. Seguidamente, quero falar do Espírito Santo como um sinal, porque ele é um sinal. Nos damos conta de que todas as promessas nos são dadas por Abraão, foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e este sinal é para um povo com um pacto. Qual foi o pacto de Deus com Abraão? Deus deu para Abraão um sinal, a circuncisão, algo, uma marca na pele, no exterior. Deus foi lá e disse: faça isso, vai ser o meu pacto entre eu e você. A circuncisão. Agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão, não é nem crente, preste atenção nisso, entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Que coisa! Há uma diferença entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Não está falando de incrédulo, não está falando de crente, está falando de cristão. Veja, logo vamos extrair isso da Escritura e situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo ainda, ele apenas está em processo de ser um cristão. Vê você? Ele professa crer. Está em ação para isso, porém Deus ainda não lhe tem dado o Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual ele o possa conhecer. Você tem uma meta aqui nessa manhã, sair daqui cheio do Espírito Santo. Você entrou naquela porta com o objetivo de entrar como você entrou, mas sair de uma maneira mudada, transformada. Moisés saiu do encontro da sarça mudado. E você pode sair daqui mudado. Você entrou doente, você pode sair curado. Você entrou aqui com um problema, ele pode sair daqui solucionado. Você entrou aqui pensando em desistir, você pode receber força para continuar a jornada. Você entrou aqui pecador, você sai daqui salvo. Você entrou aqui sem o Espírito Santo, você sai com o Espírito Santo, se esse é o desejo da sua alma. É uma manhã para isso, é um tempo para isso. Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. E este é o chamamento, e este chamamento é um tipo do chamamento do crente hoje. Ele chamou a Abraão, e este saiu de seu país e se foi a uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. Isso é um tipo do chamamento que Deus faz ao homem para que deixe sua impiedade e se arrependa. Veja, e se arrependa de seus pecados. Ele sai do grupo no qual se encontra para vir e viver com um grupo novo e entre um novo tipo de gente.
Você não saiu da denominação? Você não saiu do mundo? Depois que Deus encontrou Abraão, fiel à promessa que ele lhe havia dado, de que teria um filho, e de que através desse filho seria bendita toda a terra, lhe confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. Esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Isso é exatamente o que dizem os versos seguintes, do capítulo que acabamos de ler. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 7, vamos ler o versículo 47 em diante. Atos capítulo 7, 47 até o 51. Vamos ver aqui o discurso de Estevão. Vamos casar aqui dentro da mensagem, dentro do assunto que a gente está aqui, para a gente ver como o profeta desenrola isso. A circuncisão nos dias de Abraão era um sinal na carne. A circuncisão hoje, depois que Jesus ressuscitou, é a circuncisão no seu coração. Amém? Veja como um crente revelado capta o dia e a mensagem do dia. Atos 7, 47 em diante. Enquanto você ainda está achando, eu vou começar a leitura. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do repouso de Jesus Cristo hoje? 50. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão captou a mensagem do dia. A circuncisão não era mais na carne, era no coração. Você captou a mensagem do dia. Aquela fotografia é o supremo juiz olhando para a terra. Outros não captaram a visão. Você captou a mensagem do dia. Os trovões estão revelados na abertura dos selos. Outros dizem que não estão. Então você captou a mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia? É um crente cheio do Espírito Santo, pronto para o arrebatamento ou para a ressurreição, para a transformação do corpo mortal para o imortal. Você captou a mensagem do dia. Vós tendes a mente de Cristo. Você captou a mensagem do dia. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você captou a mensagem do dia. Estevão era um homem revelado. Você tem que ser um homem revelado e captar a mensagem do dia. Deus velado e escondido de novo em uma pele mortal, a sua. Sou pecador, do lado de fora você pode ser, mas a sua alma crê em toda a palavra. Davi pecou humanamente falando, mas doutrinariamente falando não tem quem possa apontar o dedo para Davi. Ele errou, purgou, pagou, mas erro doutrinário, se afastar da palavra, oferecer incenso a outro Deus, Davi não fez isso. Não dobrou o joelho dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram isso. Foram para a fornalha, pagaram o preço, mas não se curvaram. Um homem revelado. Romanos, capítulo 2 de Romanos. 2, verso 28 e 29. Crente revelado. E você é crente revelado nessa manhã. Amém? Crente revelado capta a mensagem. Eu citei uma frase que desceu no meu coração, e creio que foi lá em Guarulhos. Eu disse assim: Paulo foi um homem bem-aventurado demais. Estevão lançou a semente, Paulo era a terra. Estevão lançou a semente, porque Paulo estava lá e consentiu na morte de Estevão.
Não sei se ele ouviu, mas eu creio que ele ouviu o discurso de Estevão, Paulo. E naquele momento que Estevão discursou, Estevão lançou a semente, porque a palavra de Deus é a semente original. E Estevão fez esse discurso e falou justamente sobre isso. Vocês são incircuncisos de coração. Vocês acharam Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Não é a mesma coisa que Estevão falou? No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, Ronan, com quem Paulo aprendeu isso? Claro que foi com Jesus Cristo, naquele período que ele ficou no deserto. Mas será que ele não ouviu Estevão falando sobre isso, não? Estevão lançou a semente na terra a Paulo. Veio Jesus Cristo no caminho de Damasco e lançou a luz na terra a Paulo, que já tinha semente. Do que uma semente precisa para viver? A luz do sol e da água. E um pouquinho mais tarde, meu amigo, chegou Ananias e levou o apóstolo São Paulo às águas. Semente, terra, semente, luz e água. 14 epístolas, falando de predestinação, eleição, eternidade, corpo novo. Colocou a igreja em ordem, os dons em ordem. Foram os frutos daquela semente que Estevão jogou lá na terra chamada Paulo. Você é uma terra. A semente está aqui e ela está sendo lançada. A semente está na tua mão, no teu quarto, na tua sala, quando você para e lê a mensagem. Leia a mensagem. Arrume tempo para isso. Seja lá, pare de comer, mas leia a mensagem. Pare de estudar, mas leia a mensagem. Vá na hora do seu almoço na empresa e sacrifique meia hora do seu almoço e leia a mensagem. Estou dando exemplos, não estou dizendo para você fazer, eu estou dando exemplos para você fazer. Fé de arrebatamento? Está onde? Você não vai adquirir fé de arrebatamento em outra fonte. A circuncisão. Você vê como é perfeito isso? Estevão, um homem revelado, falou que a circuncisão agora não era mais na carne. Vocês são circuncisos de coração. Paulo vem em Romanos e diz, a circuncisão é no coração. Amém? Isso é maravilhoso. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base de sua promessa. Logo saiu para um país estranho, vê você? A circuncisão foi um sinal. Todos os seus filhos e sua semente depois dele deveriam ter este sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Isso é uma diferença entre você e eles lá fora. Este sinal da circuncisão era para separá-los de todos os demais povos. Este sinal da circuncisão, o profeta já disse que circuncisão é o batismo do Espírito Santo, é um sinal para fazer a diferença entre você e todos os povos lá fora. Amém? Amém. Sua roupa tem que ser diferente? Tem. Seu comportamento tem que ser diferente? Tem. Seu palavreado tem que ser diferente? Tem. Mas Jesus foi desprezado. Você tem que ser desprezado. Gente, não adianta, a gente pode falar isso e não é bom. A gente não gosta. Quem é que gosta de ser desprezado? Ninguém. Quem é que gosta de ser rejeitado? Ninguém. A gente tem que ser muito claro nisso. Mas Jesus foi. Você, se tem Jesus aí dentro, será. Tem como escapar disso. Vê você? A circuncisão. E isto é o que Deus usa hoje. Deus separou você. Deus tirou você. E Deus ainda anda separando você. Talvez menos familiares vão conversar com você. Talvez menos irmãos vão ligar para você. Talvez menos pessoas irão querer andar com você. Jesus chegou a 0 no Calvário. Por quanto tempo nós vamos ganhar o dinheiro
do nosso salário? Nós não sabemos. Mas será que nós vamos ter emprego até o momento do arrebatamento? Ou nós vamos passar por uma moenda bem fina? Será que nossos filhos estarão nas escolas até o momento do arrebatamento? Ou a gente vai ser convidado a retirar os nossos filhos da escola? Pense nisso. Essa é a hora. Não é para colocar medo, não é para, isso é coisa da cabeça do Monde News. Não, eu estou me baseando na mensagem. Quem ouviu a mensagem de sexta-feira aqui, viu o profeta dizendo. Ele preocupado, será que a hora já passou? Será que o arrebatamento já se deu? Será que a gente ficou? O profeta dizendo isso. Será que nós estamos muito acomodados, acostumados com a pele de coelho no ninho? E está muito cômodo, para que eu vou bater minhas asas? Para que eu vou voar? Aqui é gostoso ficar. Tem comida na mesa, tem carro na garagem, tem convênio, tem emprego, está muito bom. Deus precisa talvez beliscar a gente um pouco. Abraão, está tudo muito bom, você está vivendo aí 12 anos, 13, 14 de regozijo. Pega teu filho, leva na montanha e sacrifica ele. A prova de Abraão talvez já tivesse passado, estava só começando. Ele não hesitou. Não pense que a Bíblia faz uma ilustração. Não pense que é uma historinha. Abraão levantou a mão. A ponto do profeta irmão Brando dizer que o anjo teve que parar a mão dele. Ele ia sacrificar Isaac. Mostrando o perfeito, Jesus Cristo no Calvário. Amém? E isto é o que Deus usa hoje, o sinal da circuncisão do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, confissões, denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, sem dúvidas. Sem dúvida, eles são um povo separado. Eles estão nas denominações, mas são tirados de lá. Você estava e foi tirado. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos e lhe direi se tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim é você também. Isso nos separa. É uma marca, é um sinal. O Espírito Santo é um sinal. Qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Se recusava a ser circuncidado. O tal não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Agora, ilustremos isso com o dia de hoje. Uma pessoa que recusa receber o batismo do Espírito Santo hoje, não pode ter companheirismo com aqueles que o têm recebido. Ai, mas isso aqui é duro. Você simplesmente não pode fazer. Você tem que ser da mesma natureza. Minha mãe costumava dizer, aves da mesma plumagem sempre se juntam. Bem, é um antigo provérbio, porém é muito verdadeiro. Não vemos pombas e corvos tendo mútuo companheirismo. Suas dietas são diferentes. Assim sucede entre o mundo e um cristão que tem sido circuncidado pelo Espírito Santo, o qual significa que a carne tem sido cortada em você. Amém? A carne tem sido cortada em você. Quando você recebe o Espírito Santo, Deus cumpre uma promessa preciosa a você. E isso aqui é maravilhoso. Deixa eu voltar aqui em perguntas e respostas 4. Se você tem recebido o Espírito Santo, você não precisa ter medo de nada. Absolutamente nada. Eu gostei muito. Que mensagem que era, Fábio? A mensagem do começo? A voz do profeta? Fala para mim o título aí. Perguntas e respostas 4. Eu vou ler o parágrafo 11. Não. Agora, a noiva eventualmente irá ao oeste? Não, até onde eu saiba. A noiva é universal, por todo mundo. Agora, todos os que entendem isso, digam amém. Não importa onde estejas, onde morras, seja o que for, se morres em Cristo, Deus te trará com Ele. Não importa se fores queimado, devorado, destruído ou o que seja, Deus te trará com Cristo quando Ele vier. Amém? Perguntas e respostas 4, parágrafo 11. Segura aí para mim, irmão Fábio. E perguntas e respostas número 15, 136 e 137.
E que diferença isto faz, se estou vivendo aqui ou se estou longe sepultado? Pois se eu já paguei o preço da morte, eu estarei ali antes de qualquer homem que está vivo. Isto é certo. Eu digo, 2 Tessalonicenses capítulo 4, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O privilégio daqueles que estão mortos virá primeiro. É assim que saberemos que está à mão, vem? Então nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, e seremos arrebatados com eles que ressuscitaram, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então que diferença faria se eu morresse no tempo de Noé, no tempo de Abraão, se eu morresse no tempo dos apóstolos, se eu morresse há 2 semanas atrás ou neste momento? Que diferença isso faria? Eu estarei ali em um momento, num piscar de olhos, estou apenas descansando até aquele momento. Doenças e aflições. O profeta estava falando do câncer. Deixa eu repetir de novo, foi muito bom isso. Ele é um atormentador, disse o profeta. E nós dizemos, o Espírito Santo, Satanás é atormentador, mas o Espírito Santo é o teu consolador. Amém? É aonde você está firmado nessa manhã, sem sombra nenhuma de dúvida. João 5, vamos abrir a Bíblia. São João capítulo 5. São João 5, versículo 14, apenas. João 5, 14. Não é São João 5, 14. 24. São João 5, verso 24. Amém? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, a conjugação está no presente, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Só para a gente salientar dentro da Bíblia o que o profeta disse ali na mensagem. Se você ouve a palavra, se você crê naquele que foi enviado, que é Jesus Cristo, você tem vida eterna. Não é que você vai ter vida eterna, você tem vida eterna nessa manhã. Você não vai obter isso, Jesus já te deu isso. Por isso o Espírito Santo é tão necessário que você tenha vida eterna recebendo o batismo do Espírito Santo. Poxa vida, tem uma experiência tão boa do irmão Brano aqui. Perguntas e respostas 12. Mas eu vou pular ela. Talvez no final a gente venha e volte ali. Mas nesse momento aqui eu vou pular ela. Perguntas e respostas número 9. Pregada no dia 28 de junho de 59. Parágrafo 109 e parágrafo 110 apenas. Meu Deus do céu, espera aí. Perguntas e respostas 12. Poli, vai lá para mim de novo, fazendo um favor. Vai trabalhar, meu filho. Perguntas e respostas 12, por favor. Agora notem, eu vou tomar esta garrafa, e ela está jogada ali no galinheiro, e está toda cheia de sujeira. Eu a tomo. Isto é justificação. Eu vou usar este pecador. E a próxima coisa que eu faço, se eu vou usar isto, eu tenho que limpá-la. E então, se eu a limpo, que faço eu ao fazer isto? Santifico-a. A palavra santificar significa limpar. Trouxe tudo. Obrigado. A palavra santificar significa limpar. O mesmo que santo. Santo é uma palavra do hebreu. Santificado é uma palavra grega. A palavra santificado significa limpo e separado para o serviço.
Mas então, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Então eles serão postos em serviço. Os vasos do tabernáculo do Velho Testamento, o altar santificava os vasos, e eles eram postos a um lado para o serviço. E quando eram cheios, eles estavam em serviço. Eu li bem devagar, você captou isso? Você é um vaso. Você estava no mundo, você estava na religião, Deus vai lá, tira você de lá, te justificou. Você ainda está sujo, tem doutrina, tem credo de homens em você. Deus vai lá e te purifica, te santifica para alguma coisa. Não é para ser uma peça alegórica. Você talvez não pregue, mas você sabe orar. Você talvez não saiba ler, mas você sabe ouvir. Talvez você não entenda a mensagem, alguém entende, mas você pode dizer amém para a palavra. Cada vaso aqui nessa manhã ocupa o devido lugar na casa de Deus. Você é um vaso e você ocupa o seu lugar. Nem todos são diáconos, nem todos são cantores, nem todos são músicos, nem todos pregam, nem todos são pastores, mas vocês estão no serviço. E você está no serviço quando você está cheio. Cheio de quê? Do azeite, do Espírito Santo. Tome isso, 109, 110 de perguntas e respostas às 9, como assim diz o Senhor. Eu peguei essa mensagem não querendo pegá-la. E quando eu vi ela aqui no escritório, e eu tenho ela na minha anotação, mas eu não ia pegar essa mensagem. Eu peguei ela pensando que era perguntas e respostas 4. Então tome isso no seu coração. Isso aqui é para ajudar você. Não sei quem, mas eu sei que é para te ajudar. Perguntas e respostas 12. Pregada no dia 12 de janeiro de 61. Eu estou fazendo questão de falar a data da mensagem, porque eu acredito que as mensagens na língua original do irmão Brana, elas não têm número. Pergunta e respostas, se eu não me engano, elas não têm número. É perguntas e respostas. O irmão Fábio, depois, se quiser dar uma olhadinha e ver, eu acredito que elas não tenham numeração. A numeração foi dada aqui no Brasil. Oh, meu Deus do céu, tem... Deixa eu achar aqui, um ponto aqui, deixa eu ver. Não é o 132. Não, é o 132 mesmo. Perguntas e respostas 12, né? 132, casando com perguntas e respostas 9. Seja o que for que ele desejar, isto é certo. Pode parecer para você que não é, mas se foi ele que colocou no teu coração e você sabe que foi, isto é certo. Mas, Senhor, isso vai trazer uma confusão. Pode trazer uma confusão aqui, naquele momento que você tomar a decisão. Mas os resultados depois vão mostrar que foi ele. Exatamente correto. E então observe com o que está cheio. Então você saberá se você tem o Espírito Santo ou não. Apenas observe com o que ele está cheio. Se o vaso está cheio de impurezas, então não é o vaso de Deus. Mas se está cheio de pureza, então é um vaso de Deus. Vem o que eu quero dizer? Amém? Nessa mesma mensagem aqui, deixa eu ver se eu encontro. 85. Não lembro se é 85. Não, não é 85, é 72. 72 até o 75. Agora observe, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Poxa, o Modenilson está falando de coisas que eu já sei. Mas se você vem para a igreja com o espírito de eu já sei o que o pregador vai pregar, você abriu o guarda-chuva. Vocês se lembram quando o profeta fala do guarda-chuva? O profeta fala, entre na igreja, né, irmão Silvio? E feche seu guarda-chuva. Deixa a água cair, deixa a água penetrar. Você já ouviu 500, 600, 1.000, 2.000, 30.000 vezes a mesma coisa. Mas o Espírito Santo vem, pega aquilo, coloca no seu coração e coloca um tempero diferente ali.
talvez ele vai colocar cominho, talvez ele vai colocar um pouco mais de sal, talvez ele vai colocar um pouco mais de alho, um pouco mais de qualquer tempero que você goste. Ele vai colocar ali e vai vivificar aquilo. Isso vai trazer benefício para você. Agora veja aqui está, deixe-me ilustrar isso. Agora eu estou aqui embaixo, eu sou um pecador. Eu estou andando para este lado. De repente, após algum tempo, algo fala comigo. E nada pode me virar, exceto Deus. Tirou vocês de lugares diferentes, cada um de nós. E quem fez você virar foi Deus. Não é isto, certo? Eu volto para este lado. Agora, quando eu dou a volta, essa é a minha justificação. Não é isto, certo? Agora, o quadro é o meu objetivo. Agora, o quadro é o meu objetivo de ir. Vem? O quadro de Cristo. Agora eu quero chegar a um lugar onde eu possa sentir bem por ali. Vem? Sou justificado. Agora eu chego nesse estágio. Aqui onde eu posso falar com Ele. Eu ainda tenho vergonha de mim mesmo. Eu continuo fumando, continuo mentindo e fazendo certas coisinhas às escondidas que eu não devia fazê-las. E todo o tempo estou em cima e embaixo, em cima e embaixo, mas eu quero que Ele me limpe de todas estas coisas para que então eu possa realmente chegar até Ele e falar com Ele. Bem? Correto. Estágio da santificação. Agora, o que é isto? O que isto fez? Me consertou. Agora eu sigo em frente até o Espírito Santo. E quando eu entro aqui, estou no Espírito Santo através de um batismo. É isto certo? O que o Espírito Santo faz? Ele me dá poder. Poder para ser um pregador, poder para ser um cantor, poder para falar em línguas, poder para interpretar línguas. Está cheio de poder, pois o Espírito Santo é o poder de Deus. E foi o poder de Deus que me transformou. Foi o poder de Deus que me santificou. Agora é o poder de Deus que me encheu. Apenas para ser pregador, para ser cantor? Não. Para ser uma filha e para ser um filho de Deus. Para ser uma pessoa que pode andar como Ele andou, que pode falar como Ele falou, que pode agir como Ele agiu, que pode pensar como Ele pensou. E aí você pode colocar uma lista imensa nisso, até chegar quando Paulo diz, não mais eu que vive. Não sou mais eu que abro a Bíblia. Não sou mais eu que leio a mensagem. Não sou mais eu que oro à noite. Não sou mais eu que jejuo durante o dia. Não sou mais eu que intercede por meu irmão. Não sou mais eu que ora pela cura do meu irmão. É Jesus Cristo que faz essas coisas através de mim. Não sou eu mais que vou no guarda-roupa e visto uma roupa decente, adequada, todo o meu dia. É Jesus que vai lá e escolhe minha roupa. E é Jesus que vai lá no guarda-roupa e diz assim, poxa, mas essa roupa eu devia jogar ela fora, né? Essa roupa não devia estar nesse guarda-roupa. Isso não é só para mulher não, isso é para nós varões também. Porque o diabo entrou nos costureiros, nos alfaiates. Alfaiate acho que é uma profissão em extinção, né, irmão Gilberto? Acho que nem tem mais. Mas o diabo entrou neles. Os grandes costureiros de moda são costureiros. São homens. Você entende, né? Vamos fazer propaganda desse tipo de espírito aqui. A igreja é a sua condição. Meu Deus do céu, eu vou falar igual o pastor Rafael. Que coisa boa, o relógio parece que parou. Isso é bom. A igreja é a sua condição. 91 ao 99. Abra bem o coração, tá? Para ouvir o que o profeta vai falar aqui. Fecha o guarda-chuva se ele está aberto. Tá? Porque vai endossar uma frase que eu já falei. 91 a 99. Agora, há somente uma coisa a fazer. Tire essa coisa dali. O profeta está falando do pecado. E a pomba voltará ao seu coração. Quando a pomba saiu da arca, ela foi expulsa. Porém, ela voltou e bateu na porta. Tem um negócio aqui que é muito importante. Se você ler lá, quando Noé soltou a pomba, esse negócio de tentar fazer de memória não dá certo. Então,
Vamos ler. Você não precisa abrir, não. Gênesis 8, capítulo 8 de Gênesis, versículo 11. E a pomba voltou, e sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Primeira coisa, o sinal que tinha já vegetação sobre a terra foi a tarde. Deus trabalha com a tarde, no tempo do entardecer. Verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias. E enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Noé mandou a pomba para fora, a pomba trouxe um ramo de oliveira, ele guardou a pomba. Aí Noé esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta a pomba de novo e a pomba não volta mais. 7 eras já se passaram. É hora dessa pomba alçar um voo e não voltar mais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Moeder cantando o último hino ontem. O Espírito Santo me chamou a atenção disso aqui. Quando a pomba saiu da arca, ela foi expulsa. Porém, ela voltou e bateu na porta sombria até que Noé a deixou entrar. O Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? O Espírito Santo deseja entrar. Essa é a razão hoje que o Espírito Santo, ele não tem ido de você para sempre. Você talvez pense assim, Jesus me deixou. Como ele mesmo disse lá, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Não, ele não deixou você. Amém? Amém? Ele não deixou você. Não foi Deus que deixou Adão e Eva, foi Adão e Eva que fizeram a burrada. Desculpa, a bobagem, o erro. Não é ele que te deixa, é você que o deixa. Ele está somente sentado ali fora, nos ramos das árvores, em algum lugar, pronto para voar de volta por si próprio, vontade dele, e entrar em você. E lhe dar amor e paz e gozo como você costumava ter. Você perdeu isso? Você perdeu o gozo de ser um cristão? Você perdeu o gozo de se vestir decentemente? Você perdeu o gozo de sair da roda dos escarnecedores? Você perdeu o gozo de fazer o correto? Você perdeu o gozo de falar o correto? Você perdeu o gozo de ler a mensagem, de comer a mensagem, de ler a Bíblia, de orar? Ele traz isso de novo para você. Você vai perceber que Davi não disse, Senhor, me dá de novo o Espírito Santo. Não. Davi disse, Senhor, me dá de volta o gozo da salvação. Davi não perdeu a salvação. Ele perdeu o gozo de ser um salvo, mas ele era salvo. Você perdeu alguma coisa pelo caminho? Jesus te traz isso de volta. É só você desejar. Porque ele deseja dar de volta. E lhe dar amor e paz e gozo, como você costumava ter, certamente. Ele está pronto para fazer isso, ele deseja fazer isso, ele está anelando fazer isso, porém você não lhe deixará fazer isso. Agora, eu não estou falando para vocês estranhos, eu não sei quem é o seu pastor, eu estou falando para os deste tabernáculo. Eu não estou falando para vocês, pessoas de outras igrejas, eu estou falando para os deste tabernáculo. Isso é o que é o problema aqui em volta. Isso é o que faz a pomba tomar seu voo. Somente deixe alguém, somente começar uma pequena coisa ao redor da igreja. E a primeira coisa, é isso assim? Foi? Você não quer dizer isso? Exatamente então, o Espírito Santo se vai, voa para longe. Ele somente não pode suportar esse tipo de espírito. Desde que essa natureza do Cordeiro te deixa, então o Espírito Santo se tem ido, isso é correto. E isso é que é o problema hoje. Essa é a razão que as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações, em suas vidas. A Bíblia disse que essa é a razão, que há tantos enfermos e aflitos entre nós. É por causa de tais coisas, nós devemos ser dóceis, nós devemos ser pacíficos,
nós devemos ser um cordeiro, para que a pomba, o Espírito Santo, possa habitar conosco. Agora lembre-se, a pomba virá. Ele disse, irmão Branda, não me diga que eu nunca recebi o Espírito Santo, aleluia, prostrado à noite lá, uma noite, quando ele entrou eu podia somente andar, certamente esse era ele. Eu me senti tão bem, eu me senti como se eu pudesse tomar cada passarinho da árvore e abraçá-lo e amá-lo. A pessoa mais perversa para mim, que sempre tem feito algo para mim, eu senti como se eu pudesse pôr meus braços ao redor dela e abraçá-la. Irmão Branda, como eu senti? Certamente isso foi o Espírito Santo. Porém, você vê a razão que ele não podia habitar, você era um cordeiro então. Porém, quando você veio a ser um lobo, ele tinha que tomar o seu voo. Nada errado com a pomba, isto é você. Isto sou eu. Não há nada de errado com o Espírito Santo. O problema sou eu. O problema somos nós. Eu sou o problema. Eu sou o empecilho. Eu sou a pedra. Veja, nada de errado com a pomba. Isso é você. E quando você deixou esse Espírito vir para você. Eu deixei tudo, irmão Brana. Sim. Quando você andou ouvindo a esse mexerico, quando você ouviu a essa mentira, quando você saiu dizendo, bem, eu tenho um direito. Guarda-chuva fechado? Você não tem nenhum direito. Agora não é mais o irmão Denilson. Agora é o Espírito Santo através do mensageiro. Só estou fazendo o que diz Apocalipse 10, a partir do 8. Estou reprofetizando. Não é profecia minha. É o que o profeta disse. Você não tem nenhum direito. Você é comprado por um preço. E esse foi o preço do precioso sangue do Filho de Deus. Você não tem nenhum direito legal. Aleluia! O único direito que você tem é vir para a fonte transbordante com o sangue que emana das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham debaixo da torrente que dissolve toda a mancha de culpado. Sim, Senhor. Esse é o único direito que você tem. É uma renúncia da própria vontade para Deus. E então Deus faz a liderança daí por diante. Isso é o que causa tantas coisas estranhas. O Espírito Santo se moverá para um lugar, o Espírito Santo dirá, isso não é correto, pare o encontro, mova-se adiante. Eu pararei isso também, irmão. Mova-se imediatamente adiante. Isso é correto, porque você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus é manter-se dócil, não conhecer muito. Você pensa, eu conheço muito. Sim, você tem o seu cérebro todo trabalhando, e isso não pode nem mesmo trabalhar por si próprio. Você conhece todos os livros e todas as respostas grego, hebreu, e não tem nenhum lugar para a pomba descansar. Nenhum lugar. Isso é correto. Porém, você conhece isso tudo, então a pomba não pode lhe guiar, porque você conhece demais. O cordeiro não reclama conhecer nada. As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, eu não tenho travesseiro. Nada Jesus tinha. O barco foi emprestado, os pães e os peixes multiplicados não eram dele, nada era de Jesus. A única coisa que era dele era a cruz. Porque os pecados nele não eram dele, eram nossos. A única coisa dele foi a cruz. A sepultura onde ele foi colocado, o embalsamamento que ele teve depois da morte, nada foi dele. A cruz era dele. Ele tem que ter
O cordeiro não reclama conhecer nada. Ele tem que ter alguém mais para lhe guiar. Glória, isso mesmo. Não conhece nada. Amém. A única coisa que sei é que Cristo Jesus morreu para me salvar. Amém? É a única coisa que devemos conhecer. É que Cristo morreu para nos salvar. Isso aqui é muito bom. Perguntas e respostas 12 de novo. 85, 209, 210, 219. A evidência que você tem o Espírito Santo é a vida que você vive. Pelos frutos conhecereis. E o fruto do Espírito não é encontrado em parte alguma das Escrituras, falar em línguas. O fruto do Espírito é amor, gozo, fé, benignidade, bondade, humildade, mansidão, paciência. Bem? Agora, aí estão os frutos. É isso que você encontra na árvore para dizer que tipo de árvore ela é. 209, 210 e 219. A evidência do Espírito Santo é o fruto disto, com D maiúsculo, referindo-se à palavra. O fruto do Espírito. Bem, agora você diz, eu sou o talo, sou o cardo, sou tão talo quanto aquele trigo é um talo. Mas que tipo de vida está em você? Que tipo de vida está no talo? Que tipo de vida está na semente e depois vem ao fruto? A vida que está nisso produz espinhos, sempre agitando, cortando e muito vil e ruim. Essa de fora. E tudo mais. Vem o que eu quero dizer? Arrogante. Vem? Este não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, paciência, bondade, tudo isso. Ele pode dizer, bem, eu posso gritar tão alto quanto você pode. Bendito seja Deus, o Espírito Santo cai sobre mim. Aquilo pode ser tudo verdade. Porém, a vida que ele vive não está de acordo com aquilo que ele está dizendo. Bem? Ele era uma erva daninha para começar. Ele era uma erva daninha. Mas quando a água da palavra cai nessa semente, o fruto será outro. Será o fruto do Espírito. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Espírito Santo controla. Sim, Senhor. Ele tem controle sobre você e você tem o controle dele. Ele, o Espírito Santo, tem o controle em você e você tem o controle dele. Nada seu. Só ele. Ele tem o controle em você e você tem o controle dele. E ele nunca te fará fazer nada contrário à Escritura. O Espírito Santo não se porta com indecência. Isto é certo. Amém? Vamos dizer graças a Deus? Eu tenho consciência que muita leitura é cansativo. Mas se você entrou de guarda-chuva fechado, não tem nada cansativo para você nessa manhã. Nossa, tem 2 trovoadas aqui. É onde a gente vai encerrar. 2 trovoadas mesmo. Que coisa maravilhosa é isso aqui. Esse e Apocalipse 4, primeira parte, 137. 137. Isso aqui é bom demais. Perguntas e respostas 15 primeiro. 185 ao 187. Eu li sexta-feira. Eu ia a todas as partes. E acontecia que... É aquele trecho, irmão Fábio, que eu pedi para você olhar para mim no inglês. Eu ia a todas as partes. E acontecia que eu detonava aquela mensagem. Eu pregava a mensagem, eu dava a mensagem. Eu falava a mensagem. E via um aqui e outro ali apanhá-la. Eu voltava outra vez e falava, detonava a mensagem, e eles levantavam os seus narizes e iam embora. Qual é o problema? Pecaram eles tanto que acabaram os seus dias de graça? Será que o último já entrou? Já acabou? Estamos nós apenas esperando pela destruição? Isso aqui em 62. São todas estas coisas, guerrinhas que aparecem, uma preparação? E eu disse, sexta, eu não acredito que sejam guerras apenas as naturais.
eu acredito que também sejam as divisões dentro da própria mensagem que Deus enviou. Posso estar errado, mas eu creio que seja. Algo está se preparando para acontecer. Maio de 62, perguntas e respostas 15. Você sabe o que aconteceu entre fevereiro e março do ano de 63. Algo está se preparando para acontecer. Antes que isso aconteça, a igreja já partiu. Eu discordo que a igreja estará na tribulação. Como pode você fazer um tipo tirado de um protótipo? Vem, Noé estava na arca antes que uma gota caísse. Ló estava fora de Sodoma antes do fogo cair. Vem, Jesus disse, como foi lá naqueles dias, assim será também na vinda do Filho do Homem. A igreja não tem que passar pelo julgamento, ela já está em Cristo. 187. Sexta-feira, soltei uma frase aqui, creio que pelo Espírito, dizendo o seguinte: será que o último eleito já não está dentro? Será que realmente há um último eleito lá fora para vir a ser batizado no nome de Jesus Cristo? Ou o último eleito já está aqui dentro e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo? Talvez o último eleito não esteja lá. Talvez o último eleito já esteja aqui. Mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. O que precisamos é a perfeição dos santos. Os santos não compreendem. Vem, eles estão reunindo. O profeta não está falando de denominacional, irmão Gelson. Não está falando de incrédulo. Ele está falando de santos. Acho que foi Igreja e a Sua Condição. Não estou falando aos outros. Estou falando a vocês aqui. Ele está falando aos santos. O que precisamos é a perfeição dos santos. Os santos não compreendem, vem? Eles estão reunindo, eles simplesmente não sabem o que pensar. Vamos nos colocar de pé. É o último parágrafo que eu quero ler nessa manhã. Baseado no 187, não estou afirmando, porque quem sou eu para afirmar alguma coisa, mas eu creio, de coração, que talvez o último eleito está aqui dentro e ainda não recebeu o Espírito Santo. Eu creio. Pode haver eleito lá fora? Pode. Não sou bobo para dizer que a intercessão não acabou e nem que não há sangue no propiciatório. Mas que o propiciatório mudou de lugar, mudou. A redenção não acabou, a intercessão não acabou, o sangue está aí, mas o propiciatório mudou de lugar. É só ler a mensagem trono de misericórdia. Irmão Brana fala claramente, o trono de intercessão está aqui hoje. É o coração do eleito cheio do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Você pode tomar a Escritura, você pode tomar da Escritura e ligá-la juntamente a toda a Bíblia. Sim, Senhor. Não há nenhum vazamento em parte alguma. Não há nenhum vazamento em parte alguma. Está toda revestida do poder de Deus. O diabo não poderia pressioná-la se ele quisesse. Isto é correto. Ele não pode entrar naquelas pessoas santas que colocaram seus testemunhos ali fora e creram no reino de Deus. Isto é certo, correto. O diabo, não pode entrar naquelas pessoas santas que colocaram seus testemunhos ali fora e creram no reino de Deus. E tomaram cada escritura e a revestiram com o poder do Espírito Santo. A lavaram no sangue. O mundo não pode entrar nisto. O diabo não pode entrar nisto. Eles, vocês, aqui nessa manhã, estão mortos. Sua vida verdadeira está
escondida em Cristo, através do selo de Deus pelo Espírito Santo. Como o diabo pode incomodá-los? Estão eles nesta condição agora. Aí vem a pergunta, mas eu estou sofrendo. Jesus também sofreu. Mas eu tenho enxaqueca. Jesus tinha enxaqueca. Cansaço. No barco ele estava o quê? Dormindo. Dormindo porque era de noite? Dormir com o balanço do mar? Não, dormia porque estava cansado. Eu estou com fome. Eu vou até a figueira comer um figo. Não tinha, ele tinha fome. Ele era um ser humano, como você e eu. Mas nele abrigava corporalmente toda a plenitude da divindade. O quadro mudou? Jesus está entre nós. O livro diz a canção, não mudou de mãos. Apenas Deus mudou de forma. Que forma? Qual é a pele que ele usa hoje? Deus em morfe. Que coisa preciosa. 137, grave esse parágrafo. O diabo não pode pressioná-la, se ele quisesse. O diabo não pode entrar naquelas pessoas santas. Ele pode dar uns cutucões do lado de fora, na casca. Mas fazer você voltar, fazer você negar o nome de Jesus, fazer você negar que os selos estão abertos, que Deus enviou um profeta, que o batismo é em nome de Jesus, isso aí ele não pode fazer. O mundo não pode entrar nisso. O diabo não pode entrar nisso. Eles estão mortos. Você está morto. Sua vida está escondida em Cristo através do selo de Deus pelo Espírito Santo. Como pode o diabo incomodá-los? Estão neles nesta condição agora. Senhor Jesus, inclinamos nosso rosto voltado para a terra, de onde viemos, de onde fomos formados, e sabemos que é a Tua bondade, a Tua misericórdia por nós, a cada momento, a cada dia, a cada hora. Sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não somos absolutamente ninguém, sem o Senhor não podemos fazer nada, mas cremos firmemente que o Senhor tem estado conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E sabemos, ó Pai, e cremos com o nosso coração, com a nossa vida, que o Senhor tem feito de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Pela Tua bondade e pela Tua graça que nos foi ministrada nessa manhã. Toma cada palavra, cada versículo da Bíblia, cada parte da mensagem do profeta e vivifica no coração de cada um de nós, todos nós, aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Como eu comecei com o João falando, não vos trago um mandamento novo, mas o mesmo mandamento, a mesma palavra. Todos aqui, com exceção de alguns que chegaram por último, já ouviram muito sobre tudo que eu li nesta manhã sobre o Espírito Santo. Mas eu creio que os guarda-chuvas estavam fechados e a água pôde molhar a terra. Graças eu te dou, sendo tão indigno e miserável, e vendo como o Senhor pode tomar, ó Pai, a Tua palavra, e tomar o meu coração e falar aos Teus filhos. Obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmã Leninha, irmã Jaqueline e família, irmã Eleni e família, irmã Sônia, irmã Joana, irmã Sueli, irmã Elionai, irmã Jerusa, irmão Jesus, irmã Cleusa, irmão Antônio Carlos, irmã Zilda, irmão José Araújo, acompanharam a transmissão dessa manhã. E a gente vai fazer mais uma oração pela irmã Miriam, né, a filha do irmão Fábio, não está muito bem. E nós vamos crer que o Senhor envia a palavra dele. Amém? Creia nisso, de todo o seu coração. Receba o Espírito Santo. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Senhor Jesus, oramos pela pequena Miriam, colocando diante do Senhor
nossa petição por ela. O salmo que eu ia ler quando iniciamos o culto na oração seria o 103, aonde justamente o versículo 3 fala: eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Por causa da mensagem que estava tocando antes do culto começar. E dado ao tamanho do salmo, se eu não me engano 23 ou 24 versos, eu preferi ler um salmo mais curto. Mas agora, eu juntamente com a igreja, tomo o salmo 103, especialmente o verso 3, aonde diz que o Senhor é aquele que sara todas as nossas enfermidades. Tomo o período de oração no início do culto, tomo a oração que o irmão Alex fez aqui por outros que estavam enfermos, e nós, como igreja do Deus vivo, sacerdote real, oramos pela pequena Miriam, para que ela seja curada. Se tu queres, nesse exato momento em que oramos, assim como foi com o centurião. Se não for do teu desejo, Senhor, durante as horas que vão passar durante este dia, a saúde dela irá regressar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Despede o teu povo em paz. Dê um domingo abençoado a cada um almoço abençoado, um regresso abençoado, uma semana abençoada, se o Senhor não voltar. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Se você precisa ir embora, o culto está encerrado. Se você pode cantar junto com esse moço aí. Quer a minha gravata emprestada? De vermelho. Você pode se assentar. Deus abençoe o filho do pastor Marcílio. É o Lucas, né? É isso? Lucas? Não, não é Lucas. Se fosse Lucas já tinha respondido, né? Como é que é o nome? Ajuda eu aí, irmão Adilberto. José. Ah, não, rapaz. É o filho do Mosé Galdino. Mas tá parecendo, não tá parecendo um pouquinho? É Lucas mesmo, né? Do irmão, do pastor Marcílio, é. Não é, irmã Sônia? Tá parecendo, não tá? Tá parecendo. Deus te abençoe, José. Em nome de Jesus Cristo, filho do irmão Zé. Deus os abençoe no nome do Senhor. Canta, Poli. Fiz você trabalhar um pouquinho. Deus abençoe cada um. No nome de Jesus. Quarta-feira, o Mateus está... Quarta-feira, o culto de oração será iniciado às 19 horas, querendo Nosso Senhor. Um desafio para aceitar, é uma fé para alcançar, é mostrar a este mundo que Jesus Cristo é real, é viver com testemunho puro, vivendo por Cristo, vencendo as provas. Devo provar que sou em 1.000.000. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou um peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição. O gozo de tua vinda com ele resplandece em tua face. Em humildade seguimos seus passos, testemunhas de Cristo para este dia. Devo provar que sou em 1.000.000. Devo mostrar o poder do sangue.
devo provar, sou um peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Quem são os que permanecerão com um testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele que é real para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou um peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Quem são os que permanecerão com um testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele que é real para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou um peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Amém, glória a Deus. Cumprimente o seu irmão, dê um abraço fraternal a ele e diga: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.